Bom dia, família de fé. É uma honra caminhar mais um dia ao seu lado em comunhão e oração. Primeiro, quero compartilhar algo que revigora a alma. O Senhor está contigo sempre. Quando tudo ao redor parece desabar, quando o silêncio pesa como um manto, Ele permanece firme, cuidando de você com amor inabalável. Creia sem hesitar. Este despertar revela que Deus reservou surpresas incríveis para a sua jornada. Este novo dia é um convite à esperança, ao recomeço e ao crescimento espiritual. Para sentirmos plenamente a presença do Altíssimo, nossa meditação e oração se apoiarão em um salmo inspirador, uma fonte inesgotável de conforto e promessa para o seu coração. Preparado para orar comigo? Você já chorou sozinho no escuro? Já derramou lágrimas que ninguém viu, ninguém conhece, ninguém compreende? Talvez neste exato momento você esteja segurando um choro que quer sair, uma dor que parece não ter fim, uma angústia que ninguém ao seu redor consegue entender completamente. Imagine por um momento, são 3 da manhã, a casa está em silêncio. Você está ali no seu quarto, talvez ajoelhado ao lado da cama, talvez sentado na beirada olhando pela janela. E as lágrimas começam a descer. 1, 2, 3. E então você não consegue mais parar. É como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Você sussurra uma oração quebrantada. Deus, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer com essa dor. Parece que eu só sei chorar. E ali, naquele momento íntimo e sagrado, você se sente completamente sozinho com sua angústia. Mas eu preciso te contar algo hoje. Algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga cada lágrima que derramou, cada noite que passou em claro, cada oração molhada pelo seu choro. Talvez você esteja cansado de chorar. Talvez esteja exausto de carregar essa dor que parece não ter fim. Talvez você tenha chegado ao ponto de se perguntar se Deus realmente vê suas lágrimas, se Ele se importa com seu sofrimento, se há algum propósito nessa dor que parece tão inútil. Você não está imaginando coisas. A dor é real. A angústia é verdadeira. O cansaço que você sente é legítimo. Não há nada de errado em chorar. Não há nada de fraco em sentir que você não aguenta mais. Você não é menos cristão por estar sofrendo. Você não tem menos fé por estar derramando lágrimas. Na verdade, deixe-me te dizer algo que talvez ninguém tenha te falado ainda. Suas lágrimas têm nome no céu. Cada uma delas foi vista, catalogada, guardada por Deus. O salmista Davi escreveu: Tu contaste as minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Deus não apenas vê suas lágrimas, Ele as coleta. Ele as guarda como algo precioso. Ele as registra como algo importante. Você não está chorando no vazio. Você não está sofrendo sem propósito. Hoje eu vim te falar sobre um dos maiores mistérios da fé cristã. Um mistério que está escondido bem no coração do Salmo 126, versículo 5. Um mistério que pode transformar completamente a forma como você enxerga sua dor, suas lágrimas, seu sofrimento atual. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Pare por um momento e deixe essas palavras penetrarem fundo no seu coração. Leia novamente, devagar. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Você percebeu? O salmista não disse os que choram. Ele disse os que semeiam com lágrimas. Há uma diferença gigantesca entre simplesmente chorar e semear com lágrimas. Há uma diferença monumental entre derramar lágrimas de desespero e derramar lágrimas que se tornam sementes. E hoje, Deus quer te ensinar essa diferença. Ele quer te mostrar como transformar suas lágrimas em sementes de milagres. Ele quer te revelar como suas noites de choro podem se tornar manhãs de colheita. No antigo Oriente Médio, semear era um ato de fé extrema. O agricultor pegava suas últimas sementes, às vezes a única comida que tinha para alimentar a família, e as enterrava na terra. Era um risco gigantesco. Ele estava apostando tudo na esperança de uma colheita futura.
Muitas vezes esse agricultor chorava enquanto semeava. Não porque estava triste, mas porque estava fazendo o maior ato de fé da sua vida. Estava entregando o pouco que tinha na esperança de receber muito mais. Estava sacrificando o presente para investir no futuro. Suas lágrimas, meu querido irmão, minha querida irmã, são sementes preciosas nas mãos de Deus. Cada lágrima sincera que você derramou em oração, cada noite que você clamou ao Senhor em meio à angústia, cada momento em que você entregou sua dor aos pés da cruz, tudo isso foi plantado no jardim espiritual do seu destino. Você não estava apenas chorando, você estava semeando. Você não estava apenas sofrendo, você estava investindo no seu futuro espiritual. Você não estava perdendo tempo, você estava plantando milagres. Deixe-me te contar algo que poucos pastores pregam, algo que está escondido nas entrelinhas da Escritura. Deus tem uma teologia especial para as lágrimas. Ele tem um plano específico para a dor. Ele tem um propósito divino para o sofrimento dos seus filhos. No livro de Apocalipse, João viu uma visão poderosa. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Mas você já parou para pensar por que Deus não simplesmente impede as lágrimas de caírem? Porque Ele permite que choremos para depois enxugar nossas lágrimas. Porque cada lágrima tem uma função, cada lágrima tem um propósito. Cada lágrima carrega dentro de si o DNA de um milagre futuro. Deus não impede suas lágrimas porque Ele sabe que elas são necessárias para o que Ele quer fazer na sua vida. Suas lágrimas não são desperdício, elas são investimento, elas não são fracasso, elas são plantio, elas não são o fim da história, elas são o começo de algo extraordinário que Deus está preparando para você. No Antigo Oriente Médio, as sementes eram consideradas mais valiosas que o ouro. Por quê? Porque uma semente carregava dentro de si o potencial de se multiplicar infinitamente. Uma única semente de trigo poderia se tornar uma plantação inteira. Uma única semente poderia alimentar uma família por um ano inteiro. Da mesma forma, cada lágrima sua carrega um potencial infinito nas mãos de Deus. Uma lágrima derramada em oração pode se transformar numa colheita de bênçãos. Uma lágrima de entrega pode se tornar uma montanha de vitórias. Uma lágrima de fé pode gerar uma multidão de milagres. Você já ouviu falar da matemática divina? Na matemática humana, quando você chora, você perde algo. Você perde energia, você perde tempo, você perde força. Mas na matemática divina, quando você chora com fé, você ganha algo. Você planta, você investe, você semeia para o futuro. O profeta Isaías disse: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Suas lágrimas de oração são como essa chuva do céu. Elas não voltam vazias para Deus. Elas regam a terra do seu destino. Elas fecundam o solo da sua vida. Elas fazem brotar aquilo que Deus plantou no seu coração. Mas eu preciso te ensinar algo fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre lágrimas de desespero e lágrimas de semear. Existe uma diferença monumental entre chorar sem esperança e chorar com fé. Lágrimas de desespero secam no chão e não produzem nada. São lágrimas que vêm do medo, da incredulidade, da revolta contra Deus. São lágrimas que questionam a bondade de Deus, que duvidam do seu amor, que se rebelam contra os seus planos. Mas lágrimas de semear penetram na terra espiritual e produzem frutos eternos. São lágrimas que vêm da fé, da entrega, da confiança em Deus. São lágrimas que dizem: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo o futuro, mas eu creio nas suas promessas. Eu não sinto sua presença agora, mas eu sei que tu não me abandonaste. A diferença não está na intensidade do choro. A diferença está na esperança que acompanha as lágrimas. Diferença não está na quantidade de dor.
A diferença está na fé que sustenta o sofrimento. Você pode estar passando pela mesma situação que outra pessoa, pode estar derramando a mesma quantidade de lágrimas, mas se suas lágrimas são acompanhadas de fé, elas se tornam sementes. Se suas lágrimas são acompanhadas de esperança, elas se tornam investimento. Muitos cristãos se sentem culpados por chorar. Eles acham que chorar é sinal de falta de fé. Eles acham que um cristão de verdade não deveria derramar lágrimas. Eles tentam forçar alegria quando o coração está em luto. Mas o Salmo 126 revela uma verdade revolucionária. Existe um tempo sagrado para semear com lágrimas. Assim como existe um tempo para plantar e um tempo para colher, existe um tempo para chorar e um tempo para se alegrar. Quando você tenta forçar a alegria antes da hora, você está interrompendo o processo divino de plantio. Quando você se recusa a chorar, quando é tempo de chorar, você está perdendo a oportunidade de semear para o futuro. O livro de Eclesiastes diz: há tempo para chorar e tempo para rir. Deus não está com pressa para que você pare de chorar. Ele está mais interessado em que você aprenda a chorar com propósito, a derramar lágrimas que se tornem sementes. Talvez você esteja no seu tempo de semear com lágrimas. Talvez Deus esteja te permitindo passar por essa dor, porque Ele sabe que suas lágrimas são necessárias para o que Ele quer fazer na sua vida. Não se sinta culpado por chorar. Não se envergonhe de suas lágrimas. Não tente interromper o processo antes da hora. Deixe Deus usar suas lágrimas como sementes. Deixe Ele transformar sua dor em plantio para o futuro. Existe um erro que muitos cristãos cometem, e esse erro pode interromper completamente o processo divino de transformação das lágrimas em alegria. É o erro de tentar parar de chorar antes da hora. Deixe-me te contar a história de uma mulher que conheci. Ela estava passando por um divórcio doloroso depois de 20 anos de casamento. Todos os dias ela chorava, orava, clamava a Deus. Mas depois de algumas semanas, as pessoas ao redor dela começaram a dizer: pare de chorar, tenha fé. Cristão verdadeiro não fica triste assim. Então ela forçou um sorriso. Ela parou de chorar. Ela fingiu que estava bem. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu a oportunidade de semear com lágrimas. Ela interrompeu o processo divino que estava acontecendo no seu coração. Anos depois ela me disse: eu deveria ter chorado mais. Eu deveria ter entregado toda a minha dor a Deus, ao invés de fingir que estava bem. Quando você tenta forçar a alegria prematura, você está dizendo para Deus: eu não confio no seu timing. Eu não aceito o seu processo. Eu quero atalhos. Uá, mas Deus não trabalha com atalhos. Ele trabalha com processos. E o processo de transformar lágrimas em alegria tem o seu tempo certo. Existe uma diferença entre ter fé e fingir que está bem. Ter fé é confiar que Deus vai transformar suas lágrimas em alegria. Fingir que está bem é negar que você precisa de transformação. Suas lágrimas não são sinais de fraqueza. Elas são instrumentos que Deus usa para preparar o solo do seu coração. Quando você chora com fé, você está permitindo que Deus faça uma obra profunda na sua alma. Você está deixando Ele quebrantar as pedras do seu coração, arar a terra da sua vida, prepará-la para receber as sementes dos seus milagres. Deixe-me te contar sobre um homem que entendeu profundamente o mistério de semear com lágrimas. Seu nome era José. Você lembra da história de José? Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi caluniado pela esposa de Potifar. Foi esquecido na prisão por anos. Imagina quantas lágrimas José derramou. Imagina quantas noites ele chorou sozinho na cela da prisão, se perguntando onde estava Deus, questionando por que estava passando por tudo aquilo. Certamente houve momentos em que ele sentiu que suas orações não estavam sendo ouvidas, que suas lágrimas eram inúteis. Mas José não sabia que cada lágrima derramada na prisão era uma semente plantada para o seu futuro. Ele não sabia que Deus estava usando todo aquele sofrimento para prepará-lo para ser governador do Egito.
Ele não sabia que suas lágrimas de escravo se transformariam na alegria de salvar uma nação inteira da fome. Anos depois, quando José se revelou aos seus irmãos, ele disse algo profundo: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o intentou para o bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José entendeu que todas as suas lágrimas tinham sido sementes. Todo o seu sofrimento tinha sido plantio. Toda a sua dor tinha sido investimento no plano de Deus para a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Você sabia que Deus trabalha com suas lágrimas mesmo quando você está dormindo? Você sabia que Ele pega cada lágrima que você derramou e a planta no jardim espiritual do seu destino? Jesus contou uma parábola sobre um homem que plantou sementes e depois foi dormir. E dormindo ele e levantando-se de noite e de dia, a semente germina e cresce, não sabendo ele como. Marcos 4:27. Assim acontece com suas lágrimas. Você chora à noite, entrega sua dor a Deus e depois vai dormir, mas Deus não dorme. Ele pega suas lágrimas e as transforma em algo lindo. Ele usa sua dor para preparar bênçãos que você nem imagina. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando com o que você plantou através do seu choro. Enquanto você descansa, Ele está multiplicando suas lágrimas em milagres. Enquanto você não vê nada acontecendo, Ele está fazendo germinar no mundo espiritual aquilo que vai se manifestar no mundo natural. Por isso, o salmista disse: pela manhã a alegria virá. Não é coincidência que a alegria vem pela manhã. É porque Deus trabalha a noite inteira com as lágrimas que você derramou no dia anterior. Talvez você tenha chorado ontem à noite. Talvez você tenha derramado lágrimas amargas de dor e tristeza. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus trabalhou a noite inteira com essas lágrimas. Ele as transformou em sementes. Ele as plantou no solo da sua vida. E agora, neste momento, algo está germinando no mundo espiritual. Na matemática humana, quando você perde algo, você tem menos. Quando você gasta energia chorando, você fica mais fraco. Quando você derrama lágrimas, você fica mais vazio. Mas na matemática divina, funciona exatamente ao contrário. Quando você chora com fé, você ganha algo. Quando você derrama lágrimas de entrega, você se torna mais rico espiritualmente. Quando você semeia através do choro, você investe no seu futuro. Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Suas lágrimas são como esse grão de trigo que morre para produzir muito fruto. Cada lágrima que você enterra na terra, através da oração, é um grão que vai morrer para produzir uma colheita de bênçãos. A matemática divina é assim. Uma lágrima plantada com fé pode produzir 100 bênçãos. Uma noite de choro entregue a Deus pode gerar anos de alegria. Um momento de dor transformado em semear pode resultar numa vida inteira de colheita. Por isso, Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Suas lágrimas não são pesadas, elas são leves comparadas com a glória que vão produzir. Sua dor não é eterna, ela é momentânea comparada com a alegria que está vindo. Seu sofrimento atual não é uma perda, é um investimento no seu futuro eterno. Agora eu quero te ensinar algo prático. Como transformar suas lágrimas de desperdício em investimento? Como fazer com que sua dor se torne plantio? Como semear através do seu choro? O segredo está numa palavra: entrega. Quando você chora em desespero, você está guardando a dor para você. Quando você chora em entrega, você está plantando a dor nas mãos de Deus. A diferença está no que você faz com suas lágrimas. Você as guarda como troféus da sua tristeza ou você as entrega como sementes para Deus plantar? Cada vez que você derrama uma lágrima, você tem uma escolha. Você pode chorar dizendo:
por que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. Deus não se importa comigo. Ou você pode chorar dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu entrego essa dor nas suas mãos. Use essas lágrimas como sementes. Transforme essa tristeza em algo bom. A primeira atitude faz com que suas lágrimas sequem no chão. A segunda atitude faz com que suas lágrimas penetrem na terra espiritual e produzam frutos. Quando você entrega suas lágrimas a Deus, você está fazendo um ato profético. Você está declarando que confia no plano dele. Você está dizendo que acredita que ele pode transformar sua dor em propósito, seu choro em colheita, suas lágrimas em alegria. Deixe-me te ensinar uma oração poderosa que pode transformar suas lágrimas em sementes de milagres. Esta não é uma oração mágica, mas uma oração de entrega, uma oração que muda a natureza do seu choro. Senhor, eu entrego cada lágrima que derramei como semente em tuas mãos. O que parecia desperdício, declaro que era investimento. O que parecia fim, declaro que era começo. Que minhas lágrimas de hoje se transformem na alegria de amanhã. Enquanto planto com choro, eu profetizo que a colheita está vindo. Tu disseste que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Eu creio nessa promessa. Eu descanso nessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Quando você faz essa oração com sinceridade, algo acontece no mundo espiritual. Suas lágrimas deixam de ser apenas expressão de dor e se tornam instrumentos de plantio. Sua tristeza deixa de ser apenas sofrimento e se torna investimento no seu futuro. Esta oração não vai fazer sua dor desaparecer imediatamente, mas vai mudar a natureza da sua dor, vai transformar lágrimas estéreis em lágrimas férteis. Vai fazer com que você chore com esperança, ao invés de chorar sem propósito. Uma coisa importante que você precisa entender é que sementes não germinam imediatamente. Existe um tempo entre o plantio e a colheita. Existe um período de espera entre semear com lágrimas e cegar com alegria. Esse período de espera não significa que Deus não ouviu suas orações. Não significa que suas lágrimas foram desperdiçadas. Significa que Deus está trabalhando debaixo da terra, no mundo espiritual, fazendo germinar aquilo que você plantou. Quando um agricultor planta sementes, ele não vai ao campo no dia seguinte esperando encontrar plantas crescidas. Ele sabe que precisa esperar. Ele sabe que a semente está trabalhando debaixo da terra, mesmo que ele não veja nada acontecendo na superfície. Assim é com suas lágrimas. Mesmo que você não veja nada mudando na sua situação externa, Deus está trabalhando no mundo espiritual. Mesmo que você não sinta diferença imediata, algo está germinando no jardim do seu destino. O profeta Abacuque disse: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Sua colheita de alegria tem um tempo determinado por Deus. Não vai falhar. Não vai tardar além do tempo certo. Vai chegar no momento perfeito, no tempo em que você mais precisar, da forma que mais te abençoará. Existe uma diferença gigantesca entre esperar e desesperar. Quando você espera, você tem esperança. Quando você desespera, você perde a fé. Esperar significa confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê evidências. Desesperar significa concluir que Deus não vai agir porque você não vê resultados imediatos. Esperar é plantar com lágrimas, sabendo que a colheita está vindo. Desesperar é chorar sem fé, sem esperança, sem expectativa de que algo vai mudar. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40:1. Davi não disse que Deus respondeu imediatamente. Ele disse que esperou com paciência e depois Deus se inclinou e ouviu. Suas lágrimas são clamores que sobem até o trono de Deus.
Ele ouve cada uma delas, ele registra cada uma delas. E no tempo certo, ele se inclinará para você e transformará seu choro em alegria. Não desespere se a resposta não veio ainda. Não perca a fé se a colheita ainda não apareceu. Continue esperando com paciência. Continue semeando com lágrimas. Continue confiando que Deus está trabalhando a seu favor. Agora eu quero te revelar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre o sofrimento que você está vivendo. No Salmo 126:5, quando Deus diz: "Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria", Ele não está fazendo uma sugestão. Ele não está dando uma possibilidade. Ele está declarando uma lei espiritual absoluta. A palavra cegarão no hebraico original é uma promessa categórica, não uma probabilidade. Deus não disse, talvez sejam alegres ou podem experimentar alegria. Ele disse, cegarão com alegria. É uma declaração de certeza absoluta. Isso significa que sua colheita de alegria não depende de você merecer. Não depende de você ser perfeito. Não depende de você ter fé suficiente. Depende apenas de uma coisa: você ter semeado com lágrimas sinceras. Se você chorou com fé, se você entregou sua dor a Deus, se você plantou suas lágrimas na terra da oração, então sua colheita é garantida. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é uma esperança, é uma promessa. Não é um talvez, é um decreto divino. A matemática espiritual de Deus é perfeita. Semeadura em lágrimas sempre, sempre, sempre resulta em colheita de alegria, sem exceções, sem falhas, sem possibilidade de erro. Deixe-me te contar sobre uma mulher que entendeu profundamente esse princípio. Seu nome era Ana, e sua história está registrada no primeiro livro de Samuel. Ana era estéril e sofria muito por não poder ter filhos. Todos os anos ela ia ao templo e chorava amargamente diante de Deus. A Bíblia diz que Ana orava e chorava amargamente. Suas lágrimas eram intensas, desesperadas, profundas. O sacerdote Eli até pensou que ela estava embriagada por causa da intensidade do seu choro. Mas Ana não estava apenas chorando. Ela estava semeando. Ela não estava apenas se lamentando. Ela estava plantando suas lágrimas na terra da promessa de Deus. Ela não estava apenas expressando dor. Ela estava investindo no seu futuro. E sabe o que aconteceu? Deus se lembrou de Ana. Ele ouviu suas lágrimas. Ele transformou seu choro em colheita. Ana concebeu e deu à luz Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Mas a história não termina aí. Samuel ungiu Davi como rei, e da linhagem de Davi nasceu Jesus Cristo. Isso significa que as lágrimas de Ana não apenas produziram seu próprio milagre, elas contribuíram para o plano de salvação da humanidade. Você vê a matemática divina funcionando? Uma mulher estéril que chorou no templo gerou frutos que impactaram a eternidade. Suas lágrimas pessoais se tornaram bênção para o mundo inteiro. Suas lágrimas também têm esse potencial. Elas não vão abençoar apenas você. Elas vão gerar frutos que tocarão outras vidas, que impactarão sua família, que influenciarão gerações futuras. Existe uma imagem linda no Salmo 56:8, onde Davi diz: "Tu contaste as minhas perambulações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro?" No antigo Oriente Médio era costume coletar lágrimas em pequenos frascos chamados lacrimários. Quando alguém morria, as pessoas choravam e coletavam suas lágrimas nesses frascos como forma de honrar a memória do falecido. Davi está usando essa imagem para dizer que Deus coleta nossas lágrimas como algo precioso. Ele não deixa nenhuma lágrima se perder. Ele não permite que nenhuma lágrima sincera seja desperdiçada. Mas por que Deus coleta suas lágrimas? Porque Ele as guarda como algo valioso? Porque cada lágrima representa um momento de entrega, um ato de fé, uma semente plantada no reino espiritual. Quando você chora diante de Deus, você está fazendo algo muito íntimo e sagrado. Você está mostrando sua vulnerabilidade.
Você está expressando sua dependência. Você está demonstrando que precisa dele. E Deus valoriza isso profundamente. Ele coleta suas lágrimas porque elas representam os momentos mais genuínos da sua fé. Elas são expressões puras do seu coração. Elas são sementes de intimidade entre você e Ele. Imagine Deus no céu, guardando cada lágrima sua num frasco precioso, etiquetado com seu nome e com a data em que você chorou. Cada lágrima tem uma história. Cada uma representa um momento em que você se aproximou dele na sua fragilidade. No dia da sua colheita, Deus vai abrir esses frascos e transformar cada lágrima guardada numa fonte de alegria. Ele vai usar cada gota do seu sofrimento para regar o jardim da sua vitória. Nem todo mundo que chora está semeando. Existe uma diferença fundamental entre ser apenas um chorão e ser um semeador de lágrimas. O chorão chora por chorar. Suas lágrimas vêm da autocomiseração, da revolta, da incredulidade. Ele chora questionando Deus, duvidando do seu amor, rebelando-se contra os seus planos. Suas lágrimas são estéreis, porque não carregam fé. Mas o semeador de lágrimas chora com propósito. Suas lágrimas vêm da entrega, da confiança, da esperança. Ele chora entregando sua dor a Deus, confiando no seu amor, descansando nos costeiros. Seus planos, suas lágrimas são férteis porque carregam fé. A mesma situação pode produzir dois tipos completamente diferentes de lágrimas. Duas pessoas podem estar passando pela mesma dor, mas uma chora como chorão e a outra chora como semeador. O chorão diz: por que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. Deus não me ama. O semeador diz: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em ti, Senhor. Use essa dor para algo bom na minha vida. O chorão guarda suas lágrimas como troféus da sua tristeza. O semeador entrega suas lágrimas como ofertas de fé. Qual tipo de lágrimas você tem derramado? Lágrimas de chorão ou lágrimas de semeador? Lágrimas estéreis ou lágrimas férteis? Lágrimas que secam no chão ou lágrimas que penetram na terra espiritual? Agora eu quero te ensinar um exercício espiritual poderoso que pode transformar completamente a natureza das suas lágrimas. O exercício do plantio intencional. Na próxima vez que você sentir vontade de chorar, ao invés de simplesmente deixar as lágrimas rolarem, faça o seguinte. Primeiro, reconheça que suas lágrimas são sementes preciosas. Não as trate como desperdício, trate-as como investimento. Segundo, entregue conscientemente cada lágrima a Deus. Enquanto chora, diga: Senhor, eu entrego esta lágrima como semente nas suas mãos. Use-a para plantar algo bom na minha vida. Terceiro, declare profeticamente sobre suas lágrimas. Diga: esta lágrima de dor vai se tornar alegria. Esta lágrima de tristeza vai se tornar vitória. Esta lágrima de angústia vai se tornar louvor. Quarto, agradeça a Deus pelas lágrimas. Pode parecer estranho, mas agradeça porque suas lágrimas são oportunidades de plantar para o futuro. Quinto, espere com expectativa pela colheita. Não chore sem esperança. Chore com a certeza de que algo bom está sendo plantado através do seu choro. Este exercício vai transformar suas lágrimas de expressões de desespero em atos de fé. Vai mudar seus momentos de choro de tempos de derrota em tempos de vitória espiritual. Uma das coisas mais lindas sobre semear com lágrimas é que a colheita sempre é maior que o plantio. Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Quando você planta uma semente de milho, você não colhe apenas um grão de milho, você colhe uma espiga inteira com centenas de grãos. O retorno é sempre multiplicado. Da mesma forma, quando você semeia uma lágrima de fé, você não colhe apenas uma gota de alegria. Você colhe uma fonte de alegria, um rio de bênçãos, uma colheita abundante de vitórias. Paulo escreveu: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. A palavra superabundar significa ter muito mais do que suficiente, significa ter em excesso, significa colher muito mais do que você plantou. Suas lágrimas de hoje vão produzir superabundância de alegria amanhã. Sua dor de agora vai gerar excesso de vitórias no futuro. Seu sofrimento atual vai resultar numa colheita que vai surpreender até você mesmo. Deixe-me te contar sobre Maria, uma mulher que conheci há alguns anos. Ela perdeu o marido num acidente de carro e ficou viúva com 3 filhos pequenos. Durante meses, ela chorou todos os dias. Suas lágrimas pareciam não ter fim, mas Maria aprendeu a semear com suas lágrimas. Toda noite, ela se ajoelhava ao lado da cama e entregava sua dor a Deus. Ela dizia: Senhor, eu não sei como vou cuidar dessas crianças sozinha, mas eu entrego minhas lágrimas como sementes. Passa algo bom nascer dessa dor. 5 anos depois, Maria abriu um orfanato para crianças que perderam os pais. Hoje, ela cuida de mais de 50 crianças órfãs. Suas lágrimas de viúva se transformaram numa fonte de amor para dezenas de crianças necessitadas. Maria me disse: cada lágrima que derramei pela perda do meu marido virou amor por essas crianças. Deus transformou minha dor pessoal em propósito. Para outras pessoas, minhas lágrimas não foram desperdiçadas, elas foram plantadas. Você vê como funciona? As lágrimas que pareciam inúteis se tornaram sementes de propósito. A dor que parecia sem sentido se tornou fonte de bênção para outras vidas. Suas lágrimas também têm esse potencial. Elas não são o fim da sua história. Elas são o começo de algo extraordinário que Deus quer fazer através de você. Existe uma física espiritual que governa como as lágrimas se transformam em alegria. Assim como existe a lei da gravidade no mundo físico, existe uma lei espiritual que governa a transformação da dor em propósito. Esta lei diz: toda lágrima sincera derramada em fé produz frutos no reino espiritual. Não é questão de se vai produzir. É questão de quando e como vai se manifestar no mundo natural. Suas lágrimas são como ondas que você envia para o mundo espiritual. Elas viajam até o trono de Deus, tocam o coração dele, ativam sua misericórdia e retornam para você na forma de bênçãos. Einstein descobriu que energia não se perde, ela se transforma. Da mesma forma, suas lágrimas de dor não se perdem. Elas se transformam em energia de alegria no reino espiritual. Por isso é impossível você semear com lágrimas e não colher alegria. É fisicamente impossível no reino espiritual. É uma lei que Deus estabeleceu e que Ele não pode quebrar. Quero terminar esta parte com uma declaração profética sobre sua vida. Com base na promessa infalível do Salmo 126:5, eu declaro sobre você: se você semeou com lágrimas, você cegará com alegria. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é uma esperança, é uma promessa. Não é um talvez, é um decreto divino sobre sua vida. Suas lágrimas não foram desperdiçadas, elas foram investidas. Seu choro não foi em vão, ele foi plantado. Sua dor não foi inútil, ela foi transformada em semente. A colheita está vindo. A alegria está a caminho. A vitória está sendo preparada. Os frutos das suas lágrimas estão prestes a aparecer na sua vida. Não importa há quanto tempo você está esperando. Não importa se você não vê sinais externos de mudança. A lei espiritual está funcionando a seu favor. A promessa de Deus está sendo cumprida na sua vida. Você que semeia com lágrimas, prepare-se. Sua hora de cegar com alegria está chegando. Existe um momento na vida de todo semeador de lágrimas em que Deus se revela de forma poderosa. É o momento em que Ele diz: chega de plantio, chegou a hora da colheita. É o momento em que as lágrimas param de descer e a alegria começa a brotar. Este momento não chega por acaso. Ele não acontece por sorte. Ele é o resultado direto das lágrimas que você plantou com fé.
É a manifestação natural da lei espiritual que governa a transformação da dor em alegria. Talvez você esteja vivendo este momento agora. Talvez você sinta que algo está mudando na sua vida. Talvez você perceba que a dor está diminuindo e uma esperança nova está nascendo no seu coração. Se for assim, saiba que não é coincidência. É Deus honrando as lágrimas que você plantou. Ou talvez você ainda esteja no tempo de semear, ainda derramando lágrimas, ainda esperando pela manifestação da promessa. Se for assim, saiba que seu momento está chegando. A colheita tem hora marcada. A alegria tem data para chegar. Deixe-me te contar sobre um homem chamado Moisés. Ele passou 40 anos no deserto chorando pelas lágrimas do povo de Israel. Ele via o sofrimento do seu povo no Egito e chorava. Ele via a dureza do coração de Faraó e derramava lágrimas. Ele via a teimosia dos israelitas no deserto e se quebrantava diante de Deus. Durante 40 anos, Moisés foi um semeador de lágrimas. Ele chorou pela libertação do seu povo. Ele intercedeu com lágrimas pela misericórdia de Deus. Ele plantou sua dor na terra da oração. Imagina quantas vezes Moisés se perguntou se suas lágrimas estavam fazendo alguma diferença. Imagina quantas vezes ele questionou se Deus estava mesmo ouvindo seus clamores. Imagina quantas noites ele chorou sem ver nenhuma mudança. Mas Moisés não sabia que cada lágrima derramada estava sendo coletada por Deus. Ele não sabia que cada oração, molhada pelo choro, estava sendo registrada no céu. Ele não sabia que suas lágrimas estavam preparando o maior livramento da história do povo de Israel. E então chegou o momento da colheita. Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e disse: Tenho visto a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Conheço os seus sofrimentos. Êxodo 3:7. Deus tinha visto, Deus tinha ouvido, Deus tinha coletado cada lágrima. E agora era hora de transformar 40 anos de choro em uma libertação poderosa. O que aconteceu depois? O mar se abriu, as correntes se quebraram, o povo foi liberto. E Moisés viu suas lágrimas de 40 anos se transformarem na maior vitória da história de Israel. Enquanto você ouve esta mensagem, Deus está trabalhando com as lágrimas que você derramou. Ele está pegando cada uma delas e as transformando em algo lindo. Ele está usando sua dor atual para preparar sua alegria futura. No mundo espiritual, suas lágrimas estão germinando. Elas estão brotando, elas estão crescendo, elas estão se preparando para se manifestar no mundo natural como bênçãos concretas na sua vida. Talvez você não veja ainda, talvez você não sinta ainda, mas eu tenho uma palavra profética para você. Suas lágrimas estão produzindo frutos neste exato momento. A colheita está sendo preparada enquanto você espera. Deus me disse para te dizer que Ele não esqueceu nenhuma lágrima sua. Ele não perdeu nenhuma oração molhada pelo seu choro. Ele não deixou passar despercebida nenhuma noite em que você se quebrantou diante dele. Cada lágrima tem uma função, cada lágrima tem um propósito. Cada lágrima está sendo usada por Deus para construir algo extraordinário na sua vida. Existe algo que poucos cristãos sabem. Algumas das suas maiores bênçãos são frutos diretos de lágrimas que você derramou e esqueceu. Algumas das vitórias que você está vivendo hoje nasceram de orações molhadas pelo choro que você fez anos atrás. Deus tem uma memória perfeita. Ele não esquece nenhuma lágrima. E Ele tem o timing perfeito para fazer cada semente brotar no momento certo. Talvez você tenha chorado pela cura de alguém da sua família e essa pessoa foi curada meses depois. Talvez você tenha derramado lágrimas por uma oportunidade de trabalho e essa oportunidade apareceu quando você menos esperava. Talvez você tenha plantado lágrimas por um relacionamento restaurado e hoje você vive em paz com essa pessoa. Essas não são coincidências, são frutos das lágrimas que você plantou. São colheitas das sementes que você regou com choro. São manifestações da lei espiritual, que transforma dor em alegria.
pare um momento e olhe para a sua vida. Quantas bênçãos você está vivendo hoje que podem ser frutos de lágrimas que você derramou no passado? Quantas vitórias atuais nasceram de orações molhadas pelo choro que você já esqueceu? Deus tem trabalhado com suas lágrimas por muito mais tempo do que você imagina. Ele tem transformado sua dor em propósito há anos, mesmo quando você não percebia. Agora eu quero fazer uma oração profética sobre sua vida. Uma oração que vai ativar a colheita das lágrimas que você já plantou e preparar o terreno para as lágrimas que você ainda vai semear. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu declaro que toda lágrima sincera que este filho, esta filha tua, derramou, foi registrada no teu livro. Cada gota de dor que saiu dos olhos dela, foi coletada em teus odres sagrados. Senhor, eu decreto que chegou o tempo da colheita. As lágrimas que foram plantadas em fé agora vão brotar em alegria. A dor que foi semeada em oração agora vai germinar em vitória. E toda lágrima derramada por um filho se transforme numa bênção sobre essa criança. Que toda lágrima chorada por um casamento se transforme numa restauração poderosa. Que toda lágrima plantada por uma cura se manifeste numa saúde perfeita. Declaro que as lágrimas de desemprego vão produzir oportunidades extraordinárias. As lágrimas de solidão vão gerar relacionamentos abençoados. As lágrimas de falta vão resultar em abundância. Senhor, que este filho, esta filha, comece a colher nesta semana os frutos das lágrimas que plantou. Que a alegria comece a brotar onde antes só havia tristeza. Que a esperança comece a florescer onde antes só havia desespero. E eu declaro que as lágrimas futuras também serão transformadas em sementes. Que ela, nunca mais chore sem propósito. Que nunca mais derrame lágrimas estéreis. Que todo choro seja plantio e todo plantio seja colheita. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos esta jornada juntos, eu quero te dar um exercício prático que você pode fazer para semear intencionalmente para o futuro. É o exercício do plantio profético. Pegue um papel e escreva 5 áreas da sua vida onde você gostaria de ver alegria brotar. Pode ser família, saúde, finanças, relacionamentos, ministério, qualquer área onde você sente que precisa de uma colheita de alegria. Agora, para cada uma dessas áreas, você vai fazer o seguinte. Primeiro, entregue conscientemente essa área a Deus. Diga: Senhor, eu entrego esta área da minha vida em suas mãos. Segundo, se você sentir vontade de chorar por essa área, permita-se chorar, mas chore como semeador, não como chorão. Chore entregando, não guardando a dor para você. Terceiro, declare profeticamente sobre essa área. Eu semearei com lágrimas e cegarei com alegria nesta área da minha vida. Quarto, agradeça a Deus antecipadamente pela colheita que está vindo. Diga: obrigado, Senhor, pela alegria que vai brotar aqui. Quinto, guarde esse papel e ore por essas áreas regularmente. Cada vez que você orar, lembre-se de que está plantando sementes para o futuro. Este exercício vai te ensinar a ser um semeador intencional de lágrimas. Alguém que chora com propósito, que planta com fé, que espera com esperança. Quero terminar esta mensagem com uma declaração profética poderosa sobre sua vida. Com a autoridade da palavra de Deus e com a certeza das promessas divinas, eu declaro sobre você. Você que semeou com lágrimas, você cegará com alegria. Esta não é uma possibilidade. É uma certeza bíblica. Esta não é uma esperança. É uma promessa divina. Esta não é um talvez. É um decreto do céu sobre sua vida. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Cada uma delas foi uma semente plantada no jardim do seu destino. Seu choro não foi em vão. Cada suspiro molhado foi um investimento no seu futuro espiritual. A matemática divina é perfeita. Você plantou dor, você colherá alegria. Você semeou tristeza, você cegará vitória. Você investiu lágrimas, você receberá bênçãos multiplicadas. O tempo da sua colheita está chegando. Talvez seja hoje,
Talvez seja amanhã, talvez seja na próxima semana, mas é certo que vai chegar, porque a palavra de Deus não falha. Prepare seu coração para receber a alegria que está vindo. Prepare sua vida para as bênçãos que estão sendo preparadas. Prepare sua família para as vitórias que vão se manifestar. Agora eu faço um convite final para você. Se você quer experimentar a plenitude desta promessa, se você quer ver suas lágrimas se transformarem completamente em alegria, entregue-se totalmente a Deus neste momento. Não guarde nada para você. Não esconda nenhuma dor. Não segure nenhuma lágrima. Entregue tudo. Suas mágoas, suas tristezas, suas angústias, seus medos. Diga para Deus: Senhor, eu entrego toda a minha dor em suas mãos. Use cada lágrima que derramei como semente. Transforme cada noite de choro numa manhã de alegria. Faça de mim um semeador de lágrimas que produzem frutos eternos. Esta entrega não é apenas sobre receber bênçãos para você. É sobre se tornar um instrumento de Deus para levar esperança a outras pessoas que estão chorando. É sobre usar sua experiência de transformação para ajudar outros a entenderem que suas lágrimas também podem se tornar sementes. Para encerrar, eu quero que você faça uma declaração de fé comigo. Mesmo que você ainda esteja chorando, mesmo que a dor ainda seja intensa, mesmo que você não veja sinais externos de mudança, declare comigo: eu creio que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Eu declaro que minhas lágrimas são sementes preciosas nas mãos de Deus. Eu profetizo que minha dor atual vai se transformar em alegria futura. Eu decreto que minha colheita está chegando. Eu confio no tempo de Deus. Eu descanso nas promessas dele. Eu espero com fé pela manifestação da sua fidelidade na minha vida. Se esta mensagem tocou seu coração, se você entendeu o mistério de semear com lágrimas, se você quer declarar sua fé na promessa do Salmo 126:5, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Se você está passando por um tempo de lágrimas e quer que outras pessoas orem por você, escreva: ore por mim. Estou semeando com lágrimas. Se você já viveu a experiência de ver lágrimas se transformarem em alegria, testemunhe nos comentários para encorajar outros que ainda estão esperando sua colheita. E se você quer se comprometer a ser um semeador intencional de lágrimas a partir de hoje, escreva: minhas lágrimas são sementes. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você. Ele vê cada lágrima. Ele coleta cada gota. Ele transforma cada dor em propósito. Suas lágrimas têm poder. Elas têm propósito. Elas têm destino. Elas vão se transformar em alegria, porque esta é uma promessa infalível do nosso Deus fiel. Que o Senhor abençoe você e te faça experimentar em plenitude a verdade do Salmo 126:5. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Em nome de Jesus. Amém.